Quem achou, diga amém. Mas já melhorou. Não deixe o calor vencer você não, tá aqui. Seria difícil. Mas o lugar mais quente é aqui no altar. Glória a Deus. Tô filmando. Os irmãos acharam? Vou pedir os homens e depois as mulheres, porque é um versículo pequeno. Os homens, leiam. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Parabéns, irmãos. De primeira, ficou bonito, hein? As mulheres de Deus, vamos lá? 1, 2, 3. As mulheres? Não, desculpem. O erro é meu. O mesmo versículo. Repitam 3, verso 1. 1, 2, 3, vamos lá? Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Falem comigo. Tudo tem o seu tempo, determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Fale comigo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Encoste a sua Bíblia sobre o seu corpo. Faça uma oração de 1 minuto, pessoal particular. Peça para Deus abençoar a sua mente, o seu ouvido e o seu coração, para que você receba a palavra do Espírito Santo, do trono de Deus, para a sua vida. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento de muitos para que ouvindo não entendam. E aquilo que a pessoa não entende, ele não crê. E aquilo que ele não crê não traz resultado. Então, peça para Deus abençoar a sua mente, seus ouvidos e o seu coração. Diga um amém. Quem recebe, diga amém. Assentai-vos em nome de Jesus. Vou pedir aos irmãos, nos preocupem com uma hora, o dia hoje é especial. Vou tentar condensar aqui. Não é uma mensagem de grande avivamento, mas é um recado de Deus para a igreja, para a sua noiva. Aleluia! Em nome de Jesus. Queria pedir às meninas ali da dança, por gentileza, com todo carinho, vocês procurassem se assentar nesse momento. Sei que vocês estavam no louvor e tudo mais. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Com todo amor, com todo carinho. Tá? Deus é Deus de propósitos. Tudo na vida tem um propósito. Repita isso comigo. Tudo na vida tem um propósito. Repita de novo. Tudo na vida tem um propósito. Qual é o propósito da árvore? Oi? Qual é o propósito da árvore? Se ela dá sombra, se ela der folha, se ela tiver galho, se ela tiver enorme, mas se ela não der fruto, quem plantou ela vai ficar revoltado com ela? Vai ou não vai? Hã? Eu ganhei uma muda de acerola, eu pedi ao irmão Gilberto, lá de Seropédia. Um Gilberto, ele ia lá, trazia sacola de acerola, ainda traz ainda, né? Esses dias ele contou que podou tudo, limpou lá para produzir mais. Eu falei assim, eu pedi uma muda a ele. Ele trouxe mais de uma, ele trouxe 3. Uma morreu e 2 vingaram. E eu fui lá e plantei, essa muda de acerola é famosa. Eu gosto muito de acerola. Alguém aqui gosta? Quer trazer do pastor? Pode trazer, tá? E eu plantei aquela muda de acerola. Eu comprei, eu fui minha esposa, meus filhos. Eu fui lá, eu cuidei dela, fui lá, comprei terra adubada,
Fiz lá tudo direitinho. Uma morreu, fiquei triste. Poxa, não pegou. As outras duas pegaram, começaram a crescer minguado. Aí eu fui na casa especializada em agricultura. E aí me deram titica de galinha. Me deram pó de osso. E me deram um outro produto lá, meio químico. E 20 quilos de terra. Falou, só mistura tudo isso. Tira o que o senhor conseguir por cima da terra velha. Quando aparecer a raiz, o senhor cobre tudo isso. Eu fiz isso, querido. A bichinha ficou tão feia. Caiu todas as folhas, toda minha esposa falou assim, morreu. Esse produto aí acabou de matar, ficou feio. Eu olhei e falei, caramba. Aí no dia seguinte eu chegava lá, tinha mais folha, até que ela ficou sem nenhuma folha. E eu desesperado, regava todo dia. Fazia o quê? Regava todo dia. Mas ela estava morrendo, parecia que estava morrendo. E eu viajo, chegava em casa, amor, cheguei, ela me procurava, eu estava lá com a mangueira regando, tirando bicho, tirando matinho. A minha esposa caçoava de mim, amor, você está parecendo um velho com esse pé de acerola. Aí ela, amor, para com isso, amor. Olha como é que está o negócio. Isso aí não tem jeito não. Esse barro aqui é muito seco, esse morro não vai pegar não. Mas um belo dia começou a aparecer uns brotos verdes. Eu viajei, fiquei 10 dias fora. Quando eu voltei, estava cheio de folhas novas. Passou mais um período, quando eu voltei, estavam os galhos, só ramos novos, e a bichinha começou a crescer com uma força sobrenatural. Aquilo que parecia que estava morto começou a ressuscitar, aleluia. E aí eu tinha que pegar e arrumar uma estaca, porque os galhos começaram a pesar de tanto que estava crescendo. Passou de 3 metros e dobrando no chão com o vento. Eu com medo de quebrar, eu arrumei uma estaca, cravei e amarrei os troncos ali para poder sustentar o peso. E aí nesse feriado agora eu viajei, e quando eu chego em casa eu olho assim, o que é isso? Lá estavam os frutos, querido. Lá estava tudo vermelhinho, bonitinho, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pastor, não vim aqui ouvir de agricultura não sou nem da roça. Ficou ouvindo o pastor Magno lá falando coisa da roça. A árvore cumpriu o seu propósito. Dar fruto. Quando Deus criou o homem e a mulher, né? Deus criou com um propósito. Que ambos se unissem, que gerassem filhos. Um propósito. O propósito da procriação. Quando vem alguém homossexual, seja lésbica ou seja gay, ele está fugindo do propósito de Deus. Quem concorda comigo? Ah, mas eu quero ser feliz assim, desse jeito. Mas não é o propósito para o qual Deus criou o homem e a mulher. Deus não criou para ser homem com homem, nem mulher com mulher. Deus criou para se encontrarem os cônjuges, ambos os sexos, se unirem pelo laço sagrado do matrimônio. Existe um propósito de Deus. Sabe por quê? Repita comigo: tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Quem é que está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Você sabia que até os animais nocivos na natureza, eu fui pesquisar isso, eles têm um propósito? Você sabia que a aranha tem um propósito, que a cobra tem um propósito, que o sapo tem um propósito? Quer saber disso?
A gente não se alimenta dele. Mas eles promovem o equilíbrio. Você sabia que o leão, o jacaré, o leopardo, os predadores, a gente vê aquela coisa feia marcando os animais, eles têm propósito. Se for lá na selva e tirar todos os leões, vai haver um desequilíbrio. As outras manadas vão começar a procriar e ocupar todo o pasto, não vai ter como sustentar. Se tirar um ambiente onde tem sapo, vai tirar o equilíbrio, vai começar a ter inseto. Como eu falei no pesquisei um pouco sobre o assunto, hoje existe a produção agrícola chamada produtos orgânicos. Quem já ouviu falar ou conhece? O que é produto orgânico? É onde não tem agrotóxico, é onde não tem pesticida. Pastor, então são lavouras ou culturas abençoadas, não tem praga, não tem nada contrário, não é isso. É que eles combatem tudo de uma forma natural. Correto? Eu estou certo? Quem concorda comigo? Ao invés de ir lá e colocar o pesticida, eles combatem de uma forma natural. Para ver o equilíbrio. Tem um inseto, vamos ver qual é o predador desse inseto. Eles vão lá e introduzem lá no meio da lavoura. Quem é que vai combater aquele inseto para ter o equilíbrio? Então o sapo tem o seu propósito. A aranha tem um propósito. Já viu aquela lagartixa que aparece na sua casa assim, ó? Tem alguém aqui que chega a ter lagartixa de estimação? Tem alguém? Ah, fala sério, você não tem. Tem uma lagartixinha lá em casa lá, meu Deus, oi! Não é? Uma lagartixinha. Tem alguém que tem lagartixa? Não, pastor, só queria nem ensinar, ela está lá. Ela tem uma função. Ela caça os insetos, ela caça os mosquitos. Quem é que está entendendo? Não é verdade? Quem concorda comigo? Ela vai ali com uns, parece um bichinho, ela vai, né? Ela tem um propósito. Deus criou ela com um propósito. Por que eu estou falando sobre isso, querido? Porque Deus, agora começa a revelação. Agora que começa a revelação, ouça aí. Quem quiser anotar, pode anotar. Deus, ele não trabalha em cima de pessoas. Deus trabalha em cima de propósito. Deus, ele não trabalha em cima de pessoas. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Eu. Deus não trabalha em cima de pessoas. Deus trabalha em cima de propósito. Quando Deus deixou Moisés ser salvo, o propósito de Deus não era Moisés ser rico, conquistador, filho da filha de Faraó, ouça essa revelação, próspero. Mas essas coisas aconteceram com ele. Receber a melhor educação, se vestir com as melhores roupas, ser linhagem de descendência para ser o futuro faraó. Deus não viu isso não, querido. Deus viu o povo de Israel saindo do Egito. Eu vou dar a chance de você verificar. Deus viu o povo de Israel saindo do Egito. Moisés, eu sou o cara, você não está no trono, sou o novo faraó. Olha só o que Deus fez comigo. Olha como Deus me honrou. Não, irmão, Deus não trabalha em cima de pessoas, não. Deus trabalha em cima de propósito. Quando Deus viu José, Deus não viu o governador. O que Deus viu é que a descendência de Abraão tinha uma promessa de ser poderosa na terra. E a descendência de Abraão habitava num lugar onde havia haver uma seca terrível. Deus não viu
seca. Mas José ia ser um instrumento para que a descendência de Abraão fosse abençoada. Glória a Deus. Alguém já está conseguindo perceber a revelação? Sinceramente, alguém já está entendendo? Deus é um Deus de Deus é um Deus de propósito. Quando Deus viu Gideão, ó, vou te honrar, Gideão. Você vai comandar agora Israel. Você vai ser um novo juiz. Deus não viu isso, não. Deus viu foi a opressão dos midianitas, que precisava acabar. Deus não viu Gideão num projeto individual. Deus viu um propósito. Aleluia. Fale para o seu irmão, a sua vida tem um propósito. Fale mais bonito, o seu chamado tem um propósito. Só para quem é casado, fale, o seu casamento tem um propósito. Só que alguém casado quer você. Só para quem tem carro, fale assim, o seu carro tem um propósito. Fale para quem está do seu lado assim, ó, o seu ministério tem um propósito. Porque Deus tem um propósito. Aleluia. Quando Deus enviou o Elielson e a Tainara aqui para a igreja, sobrou para eles dois. Olha aí, ó. Né? Deus viu lá o pastor. Ronaldo, Deus te abençoe. Vá, seja alegre, feliz e abençoado. Eu semeei uma pessoa. Você está entendendo? Aí chega eles aqui, pastor, eu preciso ser pastoreado, ser cuidado, isso, aquilo, não é assim? Ô pastor, estou recebendo uma palavra, não sei o quê. Hã? Mas Deus não estava vendo eles chegando numa igreja. Deus estava vendo um propósito. Você que está aqui essa noite, você pode estar a primeira vez, ou pode estar até, como nós sabemos, retornando a esta casa. Deus colocou aqui essa noite para ouvir essa palavra com um propósito. Deus chegou de madrugada, meu servo, comece a escrever esse negócio. Comece a escrever isso aí, ó. Escreve para você não esquecer. Escreve porque é revelação. Aleluia. E vai ser essa revelação que você vai entregar. Porque Deus colocou aqui essa noite com um propósito. E o propósito de Deus vai se cumprir. Quem crê? Ele não viu a samaritana. Deus viu Samaria. Mulher, se tu me desse de beber da água que eu tenho para te dar, mulher, tu nunca mais iria ser. Então, Senhor, dá-lhe essa artesão aqui no processo. E a mulher que ele recebeu, e o que aconteceu? Ela foi embora de ficar em ponto final, não. Ela chegou lá em Samaria e começou a falar: eu conheci Jesus, eu conheci alguém que me deu água da vida. E ela começou a espalhar o nome de Jesus por toda a Samaria. Meu irmão, Deus não quer te dar água para você beber em ponto final, não, meu irmão. Existe um propósito. Sabe por quê? Que Deus te deu aquela casa com aquela frente bacana? É para aquele lugar lá ser um ponto de pregação. Esse é o propósito. Aleluia. Sabe por que Deus te deu esse carro legal? Não é só para você passear no final de semana, não. É para você pegar aquele irmãozinho que por enquanto não tem, mas você vai espalhar a unção e você vai começar a abençoar a vida dele. Aleluia. Quando eu não tinha carro, querida vez eu passava a pé e nem me dava uma carona. Eu vou dizer para vocês, o pastor, eu ficava triste. Sou humano, eu não podia parar e dar uma caroninha, né? Bebê. Hoje eu paro da minha volto. Ô, minha irmã, você está indo para onde? Não, pastor, obrigado. Assim, eu debato aqui com o problema. Não, deixa de não, vou lá, vou fazer, vou acontecer, não sei o quê. Porque Deus me deu um carro.
para mim pegar e dizer, é meu carro, olha, ficar lá, passando cera. Deus me deu um carro com propósito. E se eu obedecer o propósito, depois vai vir outro. E aí vem outro melhor, vem outro maior, porque está cumprindo o propósito. Deus trabalha com propósito. Quem está recebendo, diga glória a Deus. Na igreja, quem está recebendo? Fale de novo para o seu irmão, a sua vida tem um propósito. Na igreja, tudo tem que ter um propósito maior. Eu vou repetir. Na igreja, tudo tem que ter um propósito maior. Tudo tem que ter o quê? Propósito maior. Tudo tem que ter o quê? Propósito maior. Deus te dá um ministério para quê? Para você ser bajulado? O pentecostal vai falar assim, ih, desceu, hein? Desceu mesmo. Para que Deus vai te dar um talento, querido? Deus vai te dar um dom. Para você sentar no último banco da igreja? Para você se alegrar mais com situações lá fora do que nas coisas do Senhor? É esse o propósito de Deus? É esse o propósito de Deus? Não. Para massagear o seu ego. Deus te dá um ministério para você não ter tempo para Ele. Para você não ter tempo para frutificar na igreja, que cuida de te dar alimento espiritual. Antes de você chegar aqui, nós estávamos orando por todos, sem exceção, pelas crianças, por Deus abençoa. Porque aqui é a sua Jerusalém, o lugar onde você recebeu a sua vitória. Aleluia. Deus vai pegar e te dar um ministério para você não ter tempo para Ele? Nós estamos vendo aqui o Luquinhas, né? Que bênção. Júnior, tanta gente aí. Aí você chega, aprende a cantar, porque o propósito de Deus é você gravar um CD. É esse o propósito de Deus. Eu pergunto para você, é esse o propósito de Deus? Alguém tem dúvida? É esse o propósito de Deus? Não. Alguém acha que é? O propósito de Deus para Ele trabalhar, moldar o teu caráter, para você gravar um CD. Para você aprender a tocar. E amanhã você está tocando lá no bar. Esse era o propósito de Deus. Não, cara, porque você é profissional. E a igreja, e o pastor e Deus, vocês precisam ouvir os testemunhos do Thales. Filho de pastor, desviado. Entendeu? O Thales não se converteu agora não, gente. Não conheceu o Evangelho de Jesus agora não. O Thales nasceu e cresceu dentro da igreja. O Thales foi ministro de louvor na igreja, ao qual o pai dele é o pastor. E aí desviou e foi para o mundão. E foi fazer sucesso lá fora. Era esse o propósito de Deus? Um pastor ora tanto, Senhor, me dá um filho, me dá um filho. E depois o pastor lá na igreja, eu imagino como esse pastor gemia no altar. E o filho rico. Talvez muito mais rico do que o pai, com certeza. Talvez ficava até com dinheiro. Pai, isso aqui é para ajudar na igreja. Será que esse é o propósito de Deus? Aí a pessoa vai lá. Aí está lá no mundão. É esse
Você já cresceu, você precisa de ter liberdade. Querido, como vocês sabem, hoje, 2 anos para cá, faço um trabalho Supremo Conselho. Se estivesse aqui com a internet, eu ia abrir o meu e-mail para vocês. Todo dia eu tenho que mandar para o apóstolo, eu tenho que mandar para o pastor Ascendique, para 6 e-mails em grupo. Todo dia eu tenho de mandar o meu relatório de trabalho. Ou no dia anterior, se eu não conseguir mandar no mesmo dia, mandar no dia seguinte. Hoje eu falei que a igreja vai em Queimados, hoje mesmo o apóstolo Doriel vai ficar sabendo. Não foi assim que eu falei lá? Vou falar. Não é no Face, não, é no e-mail. A pastora Janete voltou para Jesus, a Santa Ceia foi assim, tantas pessoas foi assim. Os pastores das filiais estavam presentes. Eu tenho que mandar um relatório, querido. Aonde eu vou, com quem eu falo, o que eu falo? Sábado, estava no café de pastores. Pastor, e se de repente a direção apóstolo fala assim, não queremos que você seja presidente do conselho de pastores. Amém. Entendeu? Isso vai te ocupar. Não queremos, amém. Quer dizer que o propósito de Deus, né, é Ele te capacitar. E aí você sair por aí. Me respondam, esse é o propósito de Deus? Não. Esse é o propósito de Deus? Não. O propósito de Deus é alguém fazer um seminário para depois ficar confrontando todo pregador em seus erros. Tem gente que não sabia nada, um dia foi no seminário e rapaz, esse negócio que esse cara está pregando aí está errado. Onde ele vai, ele não quer procurar os acertos, ele não quer ver a unção, ele só procura os erros. Havia algum propósito nesse seminário? Respondam. Não. Esse era o propósito de Deus para você pegar e ficar no seminário? Não. Eu conheço muitos teólogos, né, que criticam o apóstolo Doriel por causa do jeito mineiro dele de falar. Qualquer um percebe um sotaque, uma linguagem bem interiorana, bem simples. Quem já percebeu isso? Qualquer um percebe. Eu já ouvi de muitos instruídos no grego, no aramaico, nisso, naquilo. Não, o apóstolo Doriel tinha de procurar uma fono, tinha de procurar uma aula disso, uma aula daquilo, porque não sei o que. Não, ele é um líder. Mas, meu querido, o cara saiu de Belo Horizonte num caminhão de pau de arara, foi para Brasília, onde ia ser construída a capital, porque Deus falou para ele, vai para lá. Chegou lá no meio do terreno, uma poeirada, não tinha dinheiro, começou a construir uma igreja de caixote, de maçã, caixote de legume. Começou a pegar aquelas madeiras na feira e começou a construir as paredes da igreja, e dessa igreja nasceu a Casa da Bênção no Brasil e no mundo. Esses teólogos não têm 1% de fé para fazer isso. Não tem 1% dessa coragem. Será que o propósito de Deus é eu ficar letrado, estudado, para me ficar procurando